Quando contei à minha família que ia me casar e que todas as despesas seriam pagas pelos meus sogros, inclusive uma casa de luxo, meus pais deram um risinho e disseram: "Ah, que ótimo! Quem é o sortudo?" Minha irmã entrou na conversa: "Sim, conta quando vai trazê-lo aqui." No dia seguinte eu apresentei e, antes que eu pudesse dizer mais, minha irmã o puxou de lado e cochichou algo que eu não ouvi. Perguntei ao meu marido depois, mas ele minimizou e ficou desconfortável. No dia do casamento, enquanto eu me arrumava, minha mãe ficava me atrasando, ajeitava o cabelo, ligava para convidados e, quando eu disse que precisávamos ir, ela sorriu com ar de desdém: "Não se preocupe, ninguém vai chegar atrasado. A noiva de verdade já está lá. Sua irmã." Eu congelei. Ela bloqueou a porta. Naquele momento decidi que destruiria a vida de todo mundo. Meu nome é Charlotte Reis, e esta história começa 6 meses antes do que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida. Conheci Daniel Westbrook em um baile beneficente onde eu estava trabalhando como coordenadora de eventos. Ele representava a firma de investimentos da família, uma empresa tão estabelecida que o nome deles aparecia em prédios de 3 estados. Conversamos por horas naquela noite e algo simplesmente clicou. Ele era gentil, engraçado e me tratava como se eu importasse, algo que eu raramente experimentara crescendo como a filha apagada da família. Minha irmã Vitória sempre foi a filha perfeita. Tinha 3 anos a mais do que eu, era deslumbrantemente bonita, com longos cabelos loiros e corpo perfeito, enquanto eu era a morena mais reservada que preferia livros a festas. Nossos pais, Richard e Diane Reis, não escondiam a preferência. Vitória ganhou um carro novo aos 16, eu ganhei o carro usado dela. Ela estudou numa faculdade particular cara enquanto me diziam que um curso técnico ou faculdade comunitária era mais prático para alguém como eu. Cada conquista minha era recebida com um reconhecimento educado, enquanto os feitos medíocres de Vitória eram comemorados como vitória olímpica. Quando fiz 27 anos, já tinha construído uma carreira decente apesar da falta de apoio. Trabalhei duro até me tornar coordenadora sênior de eventos em uma empresa prestigiada em Boston, ganhando o suficiente para alugar meu próprio apartamento e viver de forma independente. Conhecer o Daniel parecia a vida finalmente me dar algo bom. Namoramos por 8 meses antes dele pedir minha mão durante uma viagem de fim de semana a Martha's Vineyard. O anel era uma joia de família, um lindo esmeralda cercado por diamantes que pertencera à avó dele. Os pais dele, Margaret e Thomas Westbrook, me receberam de braços abertos desde o início. Eram pessoas calorosas e generosas que me trataram como a filha que nunca tiveram. Daniel era filho único e eles esperavam que ele encontrasse alguém que o amasse pelo que ele era, e não pela fortuna da família. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu me apaixonei por Daniel antes mesmo de saber que o sobrenome dele tinha peso no mundo financeiro. Quando descobri sobre a fortuna da família, eu já estava perdidamente apaixonada pelo homem que me trazia café na cama e deixava bilhetinhos bobos na minha marmita. Os pais dele insistiram em custear o casamento. Tudo. Já haviam comprado para nós uma bela casa em estilo colonial no subúrbio tranquilo como presente de casamento, totalmente mobiliada e pronta para começarmos nossa vida juntos. Margaret me levou para escolher o vestido e nunca, em momento algum, fez com que eu me sentisse na obrigação de escolher algo modesto ou acessível. Ela queria que eu tivesse o casamento dos meus sonhos. Fiquei nervosa para contar à minha família. Parte de mim esperava que isso finalmente os fizesse me enxergar como bem-sucedida, digna do orgulho deles. Eu deveria ter desconfiado. Dirigi até a casa deles numa ensolarada tarde de sábado. Vitória também estava lá, recentemente desempregada, depois de ter largado o 3º emprego em 2 anos. Ela morava no porão deles sem pagar aluguel e não parava de reclamar de como a vida era difícil. Entrei na cozinha onde todos estavam sentados à mesa e não consegui segurar o sorriso. Tenho uma notícia muito empolgante. Comecei a levantar a mão esquerda para mostrar o anel. O Daniel me pediu em casamento e vamos nos casar daqui a 4 meses. Minha mãe ergueu os olhos do celular e mal olhou para o anel. Meu pai resmungou algo que poderia ter sido um parabéns. Os olhos de Vitória se fixaram no esmeralda e eu vi algo cruzar seu rosto que não consegui identificar. Que legal, Charlotte, disse minha mãe, voltando a atenção para a tela. Quando você estava pensando? 15 de setembro. E aqui vai a parte realmente incrível, a família do Daniel se ofereceu para bancar tudo. O local, o buffet, as flores, tudo.
Eles até compraram uma casa para nós como presente de casamento. Uma linda casa colonial com... Ah, que ótimo! Quem é o sortudo? Meu pai interrompeu com um sorte, sem nem levantar os olhos do jornal. O sarcasmo na voz dele era inequívoco. Vitória inclinou-se para a frente, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, conta quando vai trazê-lo aqui. Estou morrendo de vontade de conhecer esse príncipe encantado tão disposto a te arrancar do chão. Havia algo de zombeteiro no tom dela que me deu um aperto no estômago, mas eu deixei passar. Talvez eu estivesse sendo paranoica. Talvez eles estivessem apenas surpresos. Na verdade, eu estava pensando em trazê-lo para jantar amanhã à noite, se vocês estiverem livres, eu disse. Eu realmente quero que vocês o conheçam. Tá, tanto faz, minha mãe disse. Vitória, pode me ajudar a buscar a roupa na lavanderia depois? E assim, do nada, a conversa mudou de assunto, como se eu tivesse dito que estava testando uma nova marca de pasta de dente. Saí da casa deles me sentindo esvaziada, mas determinada a não deixar a indiferença deles arruinar minha felicidade. Na noite seguinte, cheguei com Daniel. Ele estava bem arrumado, de calça social e camisa, carregando um vinho caro e flores para minha mãe. Eu percebia que ele estava nervoso. Queria causar uma boa impressão. Mamãe, papai, Vitória, este é Daniel Westbrook, eu disse, parada no hall de entrada. Observei a expressão da minha mãe mudar assim que ouvi o sobrenome dele. Os olhos dela se arregalaram levemente, e ela ficou mais ereta. A postura de Vitória também se transformou. De repente, as duas estavam sorridentes e calorosas, o oposto completo da reação que tiveram apenas 24 horas antes. Westbrook, como na Westbrook Financial, meu pai perguntou, de repente interessado na conversa. Sim, senhor. É a empresa da minha família, Daniel respondeu educadamente, apertando sua mão. Que maravilha, minha mãe se derreteu, pegando as flores. Charlotte, por que não contou que estava se casando com Westbrook? Sabemos quem são, claro. Um nome tão tradicional em Boston. Eu me senti mal. Um dia antes, eles nem olharam para o meu anel. Agora que sabiam que Daniel vinha de uma família rica, tratavam-no como realeza. O jantar foi desconfortável para mim, embora Daniel parecesse não perceber a mudança súbita no comportamento deles. Eles o bombardearam com perguntas sobre o trabalho, a família, a casa, os planos do casamento. Bajularam Daniel enquanto mal reconheciam minha presença. Antes de irmos embora, fui ao banheiro. Pela porta fechada, ouvi a voz de Vitória no corredor. Daniel, posso falar com você rapidinho? Abri um pouco a porta e vi quando ela o puxou para o lado, perto da escada. Ela se inclinou para perto dele, colocou a mão em seu braço e cochichou algo que não consegui ouvir. Seja lá o que foi, fez Daniel mudar de expressão. Ele parecia desconfortável, até surpreso. Ela sorriu docemente para ele, tocou seu ombro mais uma vez e se afastou. No caminho de volta para casa, eu não conseguia parar de pensar no que tinha visto. O que a Vitória te disse antes de irmos? Perguntei. As mãos de Daniel apertaram o volante. O quê? Ah, nada demais. Só conversa fiada. Não parecia conversa fiada. Você ficou estranho. Charlotte, não foi nada. Ela só estava sendo simpática, me dando boas-vindas à família. O tom dele era casual demais, evasivo. Daniel, por favor. O que ela disse? Ele suspirou, claramente querendo encerrar o assunto. Sinceramente, foi esquisito e desconfortável, e eu não quero causar drama entre você e sua irmã. Podemos deixar pra lá? Essa resposta me preocupou mais do que se ele tivesse me contado de cara. Mas eu não insisti naquela noite. Eu deveria ter insistido. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos para o casamento. Margarete foi incrível, ajudando-me a escolher desde os arranjos florais até o cardápio da recepção. Os pais de Daniel haviam reservado o Fairmont Copley Plaza, um dos locais mais prestigiados de Boston. Convidamos 200 pessoas. O vestido que eu escolhi era um Vera Wang sob medida que me fazia sentir uma princesa. A participação da minha família foi mínima. Eles chegaram atrasados na prova do vestido e passaram a maior parte do tempo no celular.
Minha mãe fez alguns comentários passivo-agressivos sobre como tudo era extravagante. Vitória vivia arranjando desculpas para aparecer no apartamento de Daniel e meu sempre quando sabia que eu estaria no trabalho. Daniel comentou que ela passará algumas vezes para entregar coisas da mamãe ou só para dar um oi. Algo parecia errado, mas eu não conseguia identificar o que. Daniel parecia mais distante nas semanas que antecederam o casamento. Ele dizia que estava trabalhando até mais tarde, estressado com grandes contas no trabalho. Eu acreditei porque queria acreditar. O casamento seria num sábado. Eu reservei uma suíte no Fairmont para mim, minha mãe e Vitória nos arrumarmos juntas. A equipe de cabelo e maquiagem chegou às 8 horas da manhã. Meu vestido pendia na porta do armário, uma nuvem de tule e renda que representava tudo o que eu sempre sonhei. A cerimônia estava marcada para as 14 horas. Às 11h30, cabelo e maquiagem estavam prontos. Eu me olhei no espelho e me senti bonita pela primeira vez na vida. A maquiadora tinha saído, e estávamos apenas nós três na suíte. Ok, eu deveria começar a me vestir, eu disse, olhando o relógio. O fotógrafo chega ao meio-dia para as fotos do pré-cerimônia. Ah, não há pressa, minha mãe disse, sentada no sofá e folheando uma revista. Temos muito tempo. Mãe, não temos, não. Preciso me vestir e depois precisamos descer para as fotos antes da cerimônia começar. Charlotte, relaxa. Você está sendo neurótica, Vitória disse, ajeitando o cabelo no espelho pela 100ª vez. Vai dar tudo certo. Mas não ia dar tudo certo. Minha mãe continuava enrolando. Precisava checar o cabelo de novo. Tinha que ligar para a Linda para confirmar se ela sabia qual era a sala da cerimônia. Não encontrava o batom. Todo tipo de desculpa. Mãe, por favor, precisamos mesmo ir, eu disse, a voz subindo de ansiedade. Era 12h45. O fotógrafo já tinha mandado 2 mensagens perguntando onde eu estava. Minha mãe levantou e caminhou até a porta. Achei que finalmente estava pronta para sair, mas, em vez disso, abriu a porta, saiu para o corredor e a fechou atrás de si. Ouvi o bip eletrônico da fechadura. Corri até a porta e tentei a maçaneta. Trancada. Eu podia ouvir a voz dela do lado de fora, falando com alguém. Sim, ela está trancada aqui dentro. Não, ela não pode sair. Eu informei à segurança que minha filha está tendo uma crise de saúde mental e pode tentar se machucar ou machucar outros. Sim, um psiquiatra já está a caminho. Apenas mantenham a porta monitorada até lá. Meu sangue gelou. Ela tinha mentido para a segurança do hotel, dizendo que eu era suicida ou perigosa. Era por isso que tinham trancado a porta por fora, para minha própria proteção. Eu bati na porta, gritando. Não estou em crise. Isso é prisão ilegal. Ela está mentindo. Mas, através da porta, ouvi a voz de um segurança. Senhora, por favor, acalme-se. Sua mãe explicou a situação. Um médico chegará em breve para avaliá-la. Pela sua segurança, precisamos que a senhora permaneça no quarto. Eles pensavam que eu estava instável. Minha mãe tinha orquestrado tudo perfeitamente. A segurança do hotel não abriria a porta para alguém que acreditasse em estar em uma crise psiquiátrica. Eles esperariam por um profissional médico que nunca chegaria. A voz da minha mãe veio através da porta, abafada, mas clara o suficiente. Não se preocupe, querida. Ninguém vai se atrasar. A verdadeira noiva já está lá. Sua irmã. As palavras não fizeram sentido imediatamente. Fitei a porta, tentando processar o que ela acabará de dizer. Como? Vitória saiu do banheiro vestida de branco. Não era um vestido de dama de honra, era um vestido de noiva. Não era tão bonito quanto o meu, mas deixava claro que era nupcial. O cabelo estava elaborado e ela usava véu. Pela porta, ouvi a voz dela. Desculpa, Charlotte, mas eu e Daniel estamos juntos há meses. Desde a primeira noite que você o trouxe para casa, para falar a verdade. Foi isso que eu disse a ele naquela noite, que sempre senti algo por ele, e eu sabia que ele sentia o mesmo. Eu via isso nos olhos dele. Minhas pernas fraquejaram. Você está mentindo. Daniel me ama.
Nós vamos nos casar hoje. A voz da minha mãe voltou, fria e satisfeita. Tecnicamente, sim. Alguém vai se casar hoje. Sua irmã. Daniel concordou que ela é uma combinação muito melhor para ele. Ela é linda, sofisticada, tudo que um homem como ele merece. Você sempre foi feita para ficar em segundo plano, Charlotte. É aí que você pertence. Você não pode fazer isso, eu disse, a voz se partindo. Mas entendi que eles podiam e fariam. Eu estava trancada e eles controlavam a narrativa lá fora. A voz de Vitória continuou. Daniel está lá embaixo esperando pela sua verdadeira noiva. Os pais dele vão ficar confusos no começo, mas quando virem como ele é feliz comigo, vão entender. Amor é amor, né? Isso era insano. Daniel nunca faria isso comigo. Ele não faria. Ah, querida, homens fazem todo tipo de coisa quando a mulher certa lhes dá atenção, Vitória disse pela porta. Você era certinha, claro, confortável. Mas eu ofereci paixão. Emoção. Mostrei para ele o que estava perdendo. Ouvi minha mãe falando ao telefone, precisamos descer agora. Vitória, Charlotte, você vai ficar aqui. A segurança foi instruída a não deixá-la sair até o psiquiatra liberá-la. Não podemos ter você fazendo cena e arruinando tudo. Quando eles percebessem que não viria nenhum médico, a cerimônia já teria acabado. Arruinando tudo. Vocês estão roubando meu casamento. Meu noivo. Bati mais forte na porta. Me soltem. Isso é ilegal. Vou chamar a polícia. Pela porta, a voz do segurança, senhora, afaste-se da porta. Estamos aqui para ajudar. Sua mãe está muito preocupada com seu bem-estar. Liguei pro celular do Daniel várias vezes. Sem resposta. Chamei os pais dele direto para a caixa postal. A cerimônia provavelmente já tinha começado. Todo mundo estaria no salão de festas com o telefone no silencioso. Tentei abrir a janela, mas estávamos no 8º andar e as janelas só abrem alguns centímetros por segurança. Fiquei ali, de hobby, meu vestido de noiva me zombando do outro lado do quarto, ouvindo os passos da minha mãe e da minha irmã se afastarem pelo corredor. Algo dentro de mim mudou. O choque deu lugar a uma fúria fria e cristalina. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que me destruíram, tirado tudo pelo que eu lutei, tudo que eu amava. Não faziam ideia do que haviam desencadeado. Vi meu laptop na bolsa e o tinha levado para depois subir fotos. Minhas mãos tremiam ao abri-lo e conectar ao Wi-Fi do hotel. Tinha 4 meses de documentos de planejamento do casamento, trocas de e-mail, mensagens e fotografias. Tinha provas de tudo que Daniel e eu havíamos planejado. Também tinha outra coisa, acesso aos e-mails e senhas de redes sociais da Vitória. Ela nunca foi cuidadosa com segurança, eu tinha descoberto isso anos atrás quando compartilhávamos o computador da família. Ela nunca alterou as senhas. Entrei no e-mail dela primeiro. O que encontrei gelou meu sangue e ao mesmo tempo me deu exatamente o que eu precisava. E-mail após e-mail entre Vitória e Daniel. O primeiro datava do dia seguinte ao jantar em família. Quase 4 meses de assédio persistente. Ela foi implacável, mandando mensagens dizendo que sempre fora atraída por ele, que eu era certinha mas chata, que eles seriam melhores juntos. Mas havia algo que esclareceu tudo, Daniel a rejeitava constantemente. As respostas dele eram educadas, porém firmes. Ele dizia que me amava, que não estava interessado e que ela precisava parar de contatá-lo. As mensagens dela ficaram cada vez mais desesperadas, não só manipuladoras. Ela chegou a afirmar que eu estava atraindo ele, uma mentira. Enviou imagens manipuladas em Photoshop de mim com outro homem falsas, e eu vi a edição tosca. Disse que eu só estava me casando por dinheiro, o oposto da verdade. Continuei lendo, as mãos tremendo enquanto rolava meses de assédio. Vitória criará perfis falsos nas redes para mandar mensagens por diferentes rostos. Ela se aproximou de colegas de trabalho dele no LinkedIn para sondar sobre a agenda dele. Apareceu no ginásio dele, nos restaurantes onde almoçava, até no prédio do escritório. Um e-mail detalhava como ela deliberadamente derrubou o café sobre ele do lado de fora do Starbucks só para criar uma oportunidade de conversar. A manipulação era bem mais profunda do que eu imaginara.
Ela pesquisara tudo sobre ele, a ex-namorada da faculdade que o traíra, o medo dele de escândalo público por causa da proeminência da família, sua tendência a evitar confrontos. Ela transformou tudo isso em armas. Quando as mentiras não funcionaram, ela mudou de tática. Ameaçou ir para blogs de fofoca com histórias inventadas sobre ele. Disse que contaria aos maiores clientes dele que ele teria feito avanços inapropriados contra ela. Falou que postaria fotos explícitas online que dizia ser dele embora, pelas respostas dele, eu pudesse ver que tais fotos não existiam. A participação da minha mãe também estava documentada. Havia trocas de e-mails entre as duas planejando cada detalhe. Minha mãe sugeriu o bloqueio do quarto no hotel. Ela coordenou com a Vitória o cronograma, o que dizer, como lidar comigo caso eu ficasse histérica. Discutiram planos de contingência caso Daniel tentasse desistir no último segundo. Minha mãe até pesquisou a lei de Massachusetts para ver se um casamento realizado sob coação poderia ser anulado rapidamente. Elas planejaram para que Daniel ficasse preso de qualquer jeito. O que mais me chocou foi o prazer que elas sentiam ao arquitetar minha humilhação. Vitória escreveu para nossa mãe: a Charlotte sempre achou que era tão especial porque não precisava da nossa ajuda. Vamos ver como ela se sente quando todo mundo assistir ser substituída. Mal posso esperar para ver a cara dela. A resposta da minha mãe: ela sempre foi orgulhosa demais. Isso vai ensinar a ela qual é o lugar dela de verdade. O e-mail final era de 2 dias atrás. Vitória havia enviado um ultimato a ele: ou terminava comigo e ficava com ela, ou ela diria para todo mundo que eles estavam tendo um caso há meses. Ameaçou arruinar a reputação dele, dizer a todos que ele era um traidor, destruir o nome da família. Anexou o que chamava de evidências mais imagens manipuladas no Photoshop, com carimbos de data hora para parecerem tiradas ao longo do nosso noivado. Forjou recibos de hotel, reservas de jantares, até uma foto de um teste de gravidez supostamente dela, afirmando ser do filho deles. A resposta de Daniel estava com carimbo de meia-noite na véspera do casamento: certo, vou fingir por enquanto até descobrir o que fazer. Mas isso não acabou. Preciso de tempo para expô-la corretamente. A Charlotte merece a verdade, mas não assim. Me dê até depois da cerimônia e eu vou arranjar algo. Ele não havia me traído. Ele estava sendo chantageado. E tentava me proteger das partes mais repugnantes disso enquanto descobria como provar que Vitória estava mentindo. Também encontrei mensagens de texto. Mensagens que Vitória enviará de celulares descartáveis que Daniel achava ter apagado. Ela o mandava mensagens a qualquer hora. Algumas eram sedutoras, outras ameaçadoras. Em algumas, ela fingia estar preocupada com o meu bem-estar enquanto, ao mesmo tempo, minava nosso relacionamento. Disse a ele que eu estaria falando em terminar o noivado. Alegou que eu teria confidenciado a ela que não tinha certeza se me amava. Inventou conversas que nunca aconteceram e deturpou as reais além do reconhecimento. Havia mensagens de voz salvas numa pasta oculta. Reproduzi uma e ouvi a voz doce e doentia da Vitória: Daniel, sou eu de novo. Sei que você está ignorando minhas ligações, mas precisa entender uma coisa. A Charlotte não te valoriza como eu valorizaria. Ela está se contentando com você por causa do seu dinheiro. Ouvi ela no telefone com a Sarah dizendo que queria alguém mais emocionante. Eu te amo pelo que você é, me liga. Eu nunca disse nada disso a ninguém. Sarah era uma amiga da faculdade com quem eu não falava há mais de um ano. Tudo aquilo era fabricado. Outra mensagem de voz era mais sombria: você tem até sexta-feira para decidir. Ou termina com a Charlotte e anuncia que estamos juntos, ou eu vou para todos os grandes veículos de Boston com provas de que você está tendo um caso comigo enquanto noivo da minha irmã. A reputação da sua família vai ser destruída. A empresa do seu pai vai perder clientes. Tudo porque você não viu o que estava na sua frente. Escolha com sabedoria. A sexta-feira tinha sido ontem. Tirei capturas de tela de tudo. Cada e-mail, cada mensagem de texto que eu consegui acessar, cada mentira manipuladora que a Vitória contou. Depois fui agir. Abri minha pasta de planejamento do casamento e achei os contatos de todos os convidados, os 200 deles. Redigi um e-mail com todas as capturas anexadas. O assunto dizia: porque o casamento de hoje foi cancelado, a verdade sobre Vitória Reis. No corpo do e-mail descrevi tudo: a chantagem,
As mentiras, a manipulação. Expliquei que minha família havia me trancado num quarto de hotel enquanto minha irmã tentava roubar meu casamento e meu noivo. Incluí capturas de tela das mensagens entre minha mãe e Vitória discutindo o plano para garantir que eu não interferisse. Encontrei isso também no e-mail da minha mãe, ela havia encaminhado para a conta pessoal dela, e eu sabia a senha. Enviei o e-mail para todos, cada convidado, todos os fornecedores, a administração do hotel, os pais do Daniel, o próprio Daniel e vários veículos de notícias locais que adoram cobrir dramas sociais de casamentos. Depois liguei para a polícia. Preciso denunciar que estou sendo mantida contra minha vontade no Fairmont Copley Plaza, quarto 847, disse a operadora. Minha família me trancou e está tentando usurpar minha identidade para cometer fraude. Enquanto esperava a polícia, postei tudo nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e até LinkedIn. Marquei todas as pessoas que consegui, incluindo meus pais e a Vitória. Deixei as publicações públicas e escrevi uma nota: neste momento estou sendo mantida contra minha vontade no quarto 847 do Fairmont Copley Plaza. Minha mãe mentiu para a segurança do hotel alegando que eu estou em crise psiquiátrica para me impedir de impedir minha irmã de roubar meu casamento. Isso é prisão ilegal sob falsos pretextos. A polícia foi chamada. A reação foi imediata e avassaladora. As mensagens começaram a chegar em massa. Os pais do Daniel retornaram à ligação. Margarete estava chorando, perguntando o que estava acontecendo. Eu expliquei tudo pela porta trancada, elevando a voz para que ela pudesse me ouvir ao telefone. Ela disse que o Thomas já estava a caminho. 15 minutos depois da minha ligação, a polícia chegou. Ouvi minha mãe discutindo com os policiais no corredor, insistindo que aquilo era um assunto de família e uma questão de saúde mental em que eles não tinham o direito de se intrometer. Os oficiais não engoliram aquilo. Um deles falou com o segurança, que explicou que a mãe havia relatado uma emergência psiquiátrica. Senhora, há realmente um psiquiatra a caminho? O policial perguntou à minha mãe. Silêncio. Senhora, eu lhe faço uma pergunta. O senhor disse à segurança que um médico viria avaliar sua filha. Isso é verdade? Mais silêncio. Então a voz da minha mãe, na defensiva, alegando que eu estava irracional e que ela estava preocupada. Então não há médico vindo. A senhora mentiu para a equipe do hotel para manter sua filha adulta trancada contra a vontade. Isso é prisão ilegal, senhora. Vamos abrir essa porta agora. Os oficiais obrigaram o hotel a destrancar a porta imediatamente. Saí e encontrei a segurança do hotel, 2 policiais, Thomas Westbrook e um corredor cheio de convidados de casamento muito confusos. O rosto da minha mãe estava vermelho de raiva. Thomas parecia querer matar alguém. Onde a cerimônia está acontecendo? Perguntei, a voz firme apesar da adrenalina. No salão principal, respondeu Thomas. Mas Charlotte, vamos te levar a um lugar seguro. Não, eu interrompi. Eu vou descer. Quero ver isso. Ainda de hobby, acompanhada por um policial, peguei o elevador até o andar do salão. As portas do salão principal estavam fechadas, mas dava para ouvir o início da cerimônia. Empurrei as portas e andei pelo corredor central. A cena era tão surreal quanto se pode imaginar. Vitória estava no altar com o vestido dela, ao lado de Daniel, que parecia querer sumir pelo chão. O padre estava no meio da frase quando me viu e parou. 200 faces se voltaram para me encarar. Margarete e Thomas já estavam de pé, tinham recebido meu e-mail minutos antes. Desculpe interromper, anunciei, a voz ecoando pelo salão silencioso. Mas creio que houve um engano. Eu sou Charlotte Reis e este deveria ser o meu casamento. O rosto da Vitória empalideceu. Daniel olhou para mim com uma expressão de alívio puro. Charlotte, eu posso explicar, ele começou, afastando-se de Vitória. Eu sei, respondi, levantando o celular. Li todos os e-mails. Sei que ela te chantageou. Sei que você nunca me traiu. Alguém na plateia gritou. Me virei para o público. Minha irmã Vitória tem assediado meu noivo por meses. Quando ele a rejeitou repetidas vezes, ela ameaçou mentir sobre um caso e arruinar a reputação dele, a menos que ele aceitasse se casar com ela no meu lugar. Meus pais me trancaram no quarto do hotel para impedir que eu parasse essa fraude. O murmúrio começou imediatamente.
Os convidados puxaram os celulares, haviam recebido meu e-mail. Vi as expressões mudarem de confusão para choque e nojo. Isso é ridículo, minha mãe gritou, levantando-se. A Charlotte está com ciúme e delirando. Daniel ama a Vitória. Não é, Daniel? Daniel saiu do estrado e foi direto até mim. Na frente de todo mundo, pegou minhas mãos. Sinto muito. Eu deveria ter te contado o que estava acontecendo. Ela disse que destruiria tudo se eu não fingisse. Eu estava tentando encontrar uma forma de provar que ela mentia, mas o tempo acabou. Eu nunca quis nada disso. Eu sei, repeti. E agora todo mundo sabe também. Vitória tentou fugir, literalmente levantou a barra do vestido e tentou sair pela porta lateral, mas Thomas Westbrook bloqueou o caminho. Ele era um homem grande e estava furioso. Você tentou manipular meu filho e destruir minha futura nora, disse ele, a voz perigosamente baixa. Você tem noção do que fez? O policial que me acompanhava pediu reforço pelo rádio. Mais oficiais chegaram em minutos. Prestei queixa, não só por prisão ilegal, mas também por tentativa de fraude, furto de identidade e assédio. Meus pais tentaram ir embora, mas os convidados os impediram. Não eram pessoas quaisquer, eram a elite de Boston, amigos e associados da família Westbrook, contatos sociais e de negócios com influência. Meus pais tinham apostado que ninguém acreditaria em mim ou se importaria. Perderam de forma catastrófica. A polícia colheu depoimentos de várias testemunhas. A segurança do hotel apresentou imagens em que minha mãe instrui a trancar a porta e não me deixar sair. Os e-mails e mensagens de texto foram apreendidos como prova. O caso contra Vitória, minha mãe e meu pai era sólido. Mas eu ainda não tinha terminado. A exposição pública saciou uma parte enorme da minha vontade de justiça, mas eu queria garantir consequências duradouras. Eles passaram meses planejando a minha destruição. Eu passaria o tempo que fosse necessário garantindo que entendessem o peso das escolhas que fizeram. A primeira ordem de negócio foi cuidar das perspectivas de emprego de Vitória. Ela estava desempregada quando tudo começou, mas eu sabia que, cedo ou tarde, precisaria trabalhar, especialmente com as despesas legais se acumulando. Criei um site detalhado documentando tudo: e-mails, assédio, tentativa de chantagem, o golpe no casamento. Não editei nem aumentei nada. Apenas apresentei os fatos com todas as provas. Fiz questão de que fosse o primeiro resultado quando alguém pesquisasse o nome dela. Depois fiz algo que pode parecer mesquinho, mas me pareceu necessário. Vitória sempre se orgulhara de sua presença nas redes sociais. Tinha milhares de seguidores no Instagram, onde postava fotos cuidadosamente editadas de uma vida perfeita. Denunciei todas as contas falsas que ela havia criado para assediar Daniel. Documentei cada violação das políticas da plataforma. Em uma semana, sua conta principal foi permanentemente suspensa por assédio e criação de perfis falsos. Sua presença online evaporou. Entrei em contato com a academia onde ela vinha perseguindo Daniel. Entreguei horários e imagens das câmeras de segurança que mostravam o padrão de perseguição, aparecer sempre que ele estava lá, cruzando seu caminho de propósito. A academia cancelou a matrícula dela e ainda a bloqueou para futuras tentativas de retorno. O advogado que assumiu nosso caso era alguém que Thomas Westbrook conhecia pessoalmente, Patricia Shen, uma especialista em casos de assédio e fraude. Veloz, afiada, implacável no melhor sentido. Ela entrou com processos cíveis em nome meu e de Daniel contra Vitória, minha mãe e meu pai. As acusações criminais eram uma coisa, mas os processos cíveis drenariam o que restava dos recursos deles. Patrícia descobriu que meus pais tinham feito um empréstimo hipotecando a casa para financiar o esquema de Vitória, pagaram o vestido de noiva, consultas com a planejadora suspeita que os orientou sobre como trocar a noiva na cerimônia, até subornos ao staff do hotel para apoiar a história de uma emergência psiquiátrica. Essa última parte era uma meia-verdade. Minha mãe havia pago uma boa quantia a um supervisor de segurança para garantir sua cooperação, disfarçando como se fosse preocupação com uma filha mentalmente instável. Quando o supervisor descobriu a farsa, colaborou totalmente com os investigadores para salvar o próprio emprego. Mesmo assim, foi demitido. O pagamento da minha mãe acrescentou suborno e corrupção à sua lista crescente de acusações.
Nas semanas seguintes, enquanto minha família lidava com processos criminais e humilhação pública, eu me dediquei a desmontar suas vidas, peça por peça. Meu pai trabalhava no ramo imobiliário, dependia de reputação e conexões. Mas eu não me apoiei só no boca a boca. Formalizei denúncias junto à Associação de Corretores de Imóveis de Massachusetts detalhando seu envolvimento em fraude e conspiração. Apresentei provas de que ele usou sua posição para obter informações sobre imóveis que Vitória incluiu no falso registro de presentes de casamento. Ela dizia que ela e Daniel haviam comprado uma casa e pediu ao meu pai dados internos para dar mais credibilidade à mentira. O Conselho de Ética abriu investigação. Nesse processo, descobriu também outras irregularidades antigas, omissões em declarações, números manipulados em avaliações de imóveis, direcionamento de clientes para imóveis que lhe rendiam maiores comissões. O escândalo do casamento colocou meu pai sob lupa, e tudo veio à tona. Sua licença foi suspensa. Sem ela, não podia trabalhar. Seus maiores clientes o abandonaram em poucos dias. A imobiliária o demitiu, citando cláusula de moralidade contratual, para não se associar ao escândalo. Minha mãe, por sua vez, fazia parte de vários conselhos de organizações de caridade, cargos que ela valorizava pelo status social. Entrei em contato com cada uma delas com provas de suas ações. Mas fui além, procurei os principais doadores, muitos tinham sido convidados para o meu casamento, tinham recebido meu e-mail de denúncia. Não pedi nada. Só tomei café com eles, respondi perguntas e deixei que tirassem suas próprias conclusões sobre se alguém que trancaria a própria filha em um quarto deveria estar no comando de fundos de caridade. Os doadores se manifestaram. Quando os conselhos hesitaram, com medo de parecerem envolvidos em uma disputa familiar, o dinheiro começou a sumir. Doações suspensas, eventos cancelados. Os conselhos não tiveram escolha, todos pediram a renúncia da minha mãe. Mas as consequências sociais foram além. Ela havia construído, durante décadas, a imagem de pilar da comunidade, presidia arrecadações, organizava leilões de caridade, recebia clubes de leitura em nossa casa. Esse mundo inteiro lhe virou as costas de um dia para o outro. Eu garanti isso de forma simples, agradecendo a todos que me apoiaram. Enviei bilhetes manuscritos a cada convidado, a cada amigo, a cada pessoa que compartilhou palavras de incentivo. Nos bilhetes, mencionei brevemente minha gratidão durante a tentativa da minha família de destruir meu casamento e meu relacionamento. Só isso. O resto as pessoas preencheram sozinhas conversas, especulações, verdades correndo mais rápido que qualquer mentira de Vitória. Mulheres que almoçavam com minha mãe há anos pararam de atender suas ligações. O clube de bridge pediu que ela não voltasse. O country club, onde jogava tênis toda quinta-feira, revogou suas permissões de convidada. Tecnicamente, a sócia era meu pai e sua associação dependia do emprego na imobiliária. Quando ele caiu, caiu também o acesso deles. De longe, assisti enquanto toda a estrutura social da minha mãe desmoronava. Ela tentou se reaproximar de velhas amigas, mas todas já haviam escolhido um lado e nenhuma escolheu dela. Algumas a bloquearam. Outras foram mais diretas, dizendo exatamente por que não queriam mais contato. Sua própria irmã, minha tia Linda, que esteve presente no casamento, cortou totalmente a comunicação. Linda me ligou pessoalmente para pedir desculpas por não ter percebido antes o que minha mãe havia se tornado. Disse que sempre suspeitara de sua preferência por Vitória, mas nunca imaginara a profundidade da crueldade. Linda acabou se tornando uma aliada inesperada, compartilhando histórias da minha infância que colocavam tudo em perspectiva, momentos em que minha mãe me excluía de fotos de família para destacar apenas Vitória, feriados em que minhas conquistas eram ignoradas enquanto os feitos medíocres da minha irmã eram celebrados. Linda havia presenciado tudo e carregava a culpa por ter permanecido em silêncio. A rede social da minha mãe evaporou da noite para o dia. Mulheres que almoçavam com ela há anos pararam de atender suas ligações. Mas Vitória enfrentou o pior. As acusações criminais eram graves: conspiração para fraude, assédio criminal, tentativa de roubo de identidade, perseguição. Como ela havia mirado em alguém de família influente e feito tudo em um evento público, cheio de testemunhas, a promotoria não poupou esforços. O caso era perfeito para eles: provas claras, várias testemunhas, uma vítima simpática ao júri e réus que haviam documentado seus próprios crimes por escrito. Patrícia Shen, nossa advogada, foi impiedosa no tribunal.
Apresentou toda a cadeia de e-mails, lendo mensagens selecionadas em voz alta. Vitória, na mesa de defesa, ficava cada vez mais vermelha a cada palavra. Seu defensor público tentou alegar que se tratava de uma crise de saúde mental, um colapso. Mas os e-mails mostravam outra realidade: cálculo, planejamento, consciência do que fazia. Não era um surto. Era uma campanha. As imagens adulteradas foram particularmente devastadoras. Um perito em forense digital testemunhou, apontando cada edição amadora, cada incoerência de luz e perspectiva. O falso teste de gravidez foi desmentido com prontuários médicos. No horário indicado na foto, Vitória estava em uma consulta odontológica. Os recibos de hotel falsificados foram rastreados até o modelo baixado de um site duvidoso. Cada mentira foi sendo destruída, uma a uma, diante de um tribunal lotado. Mas além das consequências legais, sua reputação foi pulverizada. Eu havia garantido isso. Cada mentira, cada mensagem manipuladora, cada tentativa de arruinar meu relacionamento se tornou de conhecimento público. A imprensa local cobriu o caso de forma intensa. Irmã tenta roubar casamento da própria irmã em esquema elaborado de chantagem saiu no Boston Globe com detalhes minuciosos. O caso ganhou repercussão nacional. Alguns programas de TV a cabo discutiram o episódio como exemplo de manipulação e narcisismo na era das redes sociais. Em Boston, ninguém mais queria se associar a ela. Antigos colegas de escola e faculdade se distanciaram imediatamente, publicando declarações vagas nas redes sobre não compactuar com comportamentos tóxicos e apoiar vítimas de manipulação. Vários chegaram a me procurar em particular, pedindo desculpas por terem sido amigos dela e relatando suas próprias experiências negativas com Vitória. Cada candidatura de emprego que ela enviava era rejeitada. Bastava o empregador pesquisar seu nome no Google e, em segundos, encontrava todo o histórico. O site que criei estava otimizado para aparecer sempre em primeiro lugar. Quem buscasse por Vitória Reis, Boston, Massachusetts se depararia com um dossiê completo, organizado, impossível de refutar. Não havia opiniões, apenas fatos e provas. Isso tornava tudo ainda mais arrasador. Ela não podia me acusar de mentir ou exagerar quando cada detalhe estava respaldado por suas próprias palavras. Ela tentou derrubar o site, alegando difamação. Seu advogado chegou a enviar uma carta de cessar e desistir. Patrícia respondeu com um texto jurídico impecável que, em essência, dizia: a verdade é uma defesa absoluta contra a difamação, e se Vitória quiser prosseguir com o processo, teremos prazer em apresentar todas as provas novamente em outro tribunal. Nunca mais ouvimos falar sobre isso. Também entrei em contato com todas as faculdades que Vitória havia frequentado. Ela havia se transferido 2 vezes e informei as associações de ex-alunos sobre sua condenação. Algumas instituições têm políticas de revogar diplomas em casos de má conduta moral, embora eu não soubesse se isso se aplicaria. No mínimo, seu nome foi removido de diretórios e redes de ex-alunos. Seu perfil no LinkedIn foi suspenso depois que denunciei as mentiras sobre cargos que nunca ocupou e o uso da plataforma enquanto praticava assédio. Daniel e eu adiamos o casamento por 2 meses para deixar a poeira baixar. Quando finalmente nos casamos, foi uma cerimônia menor, íntima, na propriedade da família dele, em Connecticut. Sem dramas, sem interferências, apenas pessoas que realmente nos amavam e nos apoiavam. Meus pais tentaram uma reconciliação. Meu pai enviou um e-mail dizendo que haviam agido de forma precipitada e que esperava que superássemos aquele infeliz incidente. Minha mãe ligou chorando, afirmando que também havia sido manipulada por Vitória. Bloqueei ambos os números e devolvi as cartas sem abrir. Vitória, da prisão, me mandou uma carta pedindo perdão, dizendo que tinha tido um colapso e não estava em seu juízo. Pedia que eu falasse com o promotor para reduzir as acusações. Em vez disso, emoldurei a carta e pendurei no meu escritório como lembrança. A casa que os pais de Daniel nos deram tornou-se o nosso refúgio. Preenchemos aquele lar com felicidade, risadas e, mais tarde, filhos. Primeiro uma menina, que chamamos de Margarete, em homenagem à mãe de Daniel. 2 anos depois, veio o nosso filho. 5 anos após o casamento que quase não aconteceu, recebi outra carta de Vitória. Ela havia cumprido 3 anos de pena e sairia em liberdade condicional. Queria se encontrar comigo para pedir desculpas pessoalmente. Meu pai havia morrido de ataque cardíaco 2 anos antes,
e minha mãe vivia sozinha em um pequeno apartamento, afastada de todos que um dia conheceu. Não respondi à carta. Algumas pessoas acreditam em perdão e segundas chances. Dizem que guardar rancor só prejudica a si mesmo. Talvez isso seja verdade para elas. Para mim, porém, a satisfação serena de saber que aqueles que tentaram me destruir acabaram se destruindo sozinhos já era suficiente. Eu não precisei fazer muito, apenas expor a verdade para quem importava. Eles construíram seu plano em cima de mentiras e manipulação. E quando revelei tudo, o mundo deles desabou sob o peso das próprias escolhas. No mês passado, Daniel e eu comemoramos nosso 5º aniversário. Fizemos uma festa em casa, com seus pais, amigos próximos e nossos filhos. Margarete ajudou a avó a preparar o bolo, e nosso filho brincava no balanço que Daniel havia construído no quintal. Em certo momento, fiquei parada na varanda observando minha família, até que Daniel veio por trás, envolveu minha cintura com os braços e perguntou: "Em que você está pensando?" "Em como a vida poderia ter sido diferente", respondi. "Você se arrepende de alguma coisa?" Ele quis saber. Pensei bem antes de responder. Eu me arrependia de ter descoberto que meus pais e minha irmã eram cruéis e manipuladores? De ter perdido pessoas que nunca me valorizaram? De ter queimado pontes ao defender a mim mesma? Não. Não me arrependo de nada, respondi enfim. Eles acharam que podiam tirar tudo de mim porque sempre me trataram como se eu não importasse. Eu apenas mostrei que ações têm consequências. Revelei a verdade e deixei que eles enfrentassem os resultados. Daniel beijou o topo da minha cabeça. "Você é a pessoa mais forte que conheço." Talvez eu fosse. Ou talvez eu fosse apenas alguém que, enfim, se cansou de ser tratada como menos do que merecia. A última notícia que tive foi de Vitória trabalhando como caixa em um supermercado a cerca de 40 minutos de Boston, o único lugar onde as pessoas não a reconheciam de imediato. Minha mãe vendeu a casa da família mesma onde cresci porque não podia mais arcar com a hipoteca sozinha. Hoje vive em moradia subsidiada e trabalha meio período em um call center. Eu poderia sentir pena delas. Alguns acham que eu deveria. Mas sempre que penso nisso, lembro do dia em que fiquei trancada em um quarto de hotel, de hobby, ouvindo minha própria mãe me dizer que Vitória era a verdadeira noiva e que eu pertencia ao fundo da cena. Lembro dos anos sendo ignorada, diminuída, tratada como se fosse menos. Lembro do dia em que tentaram roubar de mim o único momento que deveria ser meu. Então olho para meu marido, meus filhos, minha casa cheia de amor verdadeiro. E não sinto nada além de paz. Eles se destruíram sozinhos. Eu apenas garanti que todos estivessem olhando quando isso aconteceu.